Uma coisa, arquivos dessa live. Cara, esse PDF é praticamente igual ao PDF da aula passada, mas eu vou subir ele lá, tá? O que eu não vou subir é o lab pronto, porque é um desafio, vocês têm que fazer, joia? Então os arquivos ficam dentro do nosso portal em dltech.com.br. É só você criar um usuário gratuito, se você não for nosso assinante, tá? dltech.com.br. Vai no menu Biblioteca, opção Lives, tem os arquivos. Menu Lives, opção Gravações, tem as gravações das lives. Cara, a gente já passou de 30 aulas ao vivo gravadas que tem lá dentro, tá? Como você aprende mais sobre o conteúdo? Assistindo a live passada, eu não vou ser tão detalhista quanto na live passada. Então, a aula ao vivo que a gente fez no dia 1º, ela vai ter os detalhes. Se você tiver dificuldade com essa aula de criar o desafio, vai na aula passada. Curso Cisco iOS Essentials, esse curso aqui é free. CCNA 200-301, esse curso aqui é pago. A gente tem vários vídeos abertos aqui no nosso canal do YouTube e também vários conteúdos no blog da DLTech, que também é gratuito. Tá? Você entrando em dltech.com.br, lá tem tudo quanto é link. Tem o link do nosso blog, tem o link para você dos nossos canais no Instagram, no YouTube e tudo mais. Beleza? Ó, quem é novo, quem não é aluno ainda, quem não tem um usuário gratuito no portal, fica aí que no final eu vou ensinar você a gravar isso, tá? E para você saber como é que é o desafio, você também tem que ficar até o final da live. Vamos começar o conteúdo. Eu vou ser rápido e rasteiro. A explicação mais detalhada, como eu falei, tá na aula do dia 1º. Só tá lá a aula ainda. Eu não tirei do ar. É só você ir lá e assistir a aula. O PDF tá lá ainda para você baixar. Tá de graça também, tá? Eu não subi a gravação ainda no portal. Configurações isso aqui é uma coisa que eu falei na aula passada. As configurações eu gosto de fazer quando eu crio um lab meu, fazer configurações estilo Jack Stripador, por partes, tá? Como é que eu faço configurações por partes? Primeiro eu configuro a configuração geral, depois eu vou para a interface, depois eu vou para o roteamento, depois eu faço qualquer coisa que eu quero a mais, tá? Por quê? Porque é o seguinte, você faz a configuração geral. Aqui você configurou nome, senha, banner, tudo o que você precisa, que você não mexeu ainda na conectividade do equipamento. Depois, você vai para a configuração da interface. Aí, com isso aqui, você vai ter comunicação local entre vizinhos, né? Eu tenho aqui, ó, 3 routers, por exemplo. Se eu fizer só a configuração da interface, esse cara pinga para cá, esse cara pinga para cá, esse cara pinga para cá, esse cara pinga para cá. Testa isso, só conectividade local. Daqui para cá eu não pingo, só configurando a interface não, tá? Só configurando a interface não. Então você só testa a conectividade local. Por que isso? Porque aí você garante que quando você for configurar o teu protocolo de roteamento, tudo está funcionando, tá? Aí eu passo para a terceira etapa, configurar o roteamento. Quando você configura o roteamento, você tem que testar a conectividade remota, total, completa e irrestrita e a tabela de roteamento. Você vai contar o número de redes que você tem na tua rede e ver na tabela de roteamento se tem o mesmo número de rede, tá? Lógico, desconsidera as redes que tem L, porque esse L aqui, ó, são as redes locais. O que é uma rede local? É o IP da própria interface, tá? E aí, depois que você terminou isso aqui, ó, você pode passar para as outras coisas. Por quê? Qual que é a filosofia disso aqui, do Jack Stripador aqui? Porque aí, por exemplo, você vai configurar segurança. Cara, você vai lá e coloca uma CL. Tem um roteador, tem aqui tua rede, tem um monte de coisa aqui no meio, e aqui você colocou teu servidor. Aí você colocou uma CL que determinados PCs não vão acessar determinados serviços do servidor. Só que você vê que está uma bagunça, não funciona. Aí os PCs que deveriam ter acesso também não estão funcionando. Como é que você vai saber que o problema é interface, roteamento ou a própria Access Control List? Com essa minha metodologia, você garante que o problema está na Access Control List. Não está nem em interface, nem em roteamento. Cara, isso aqui já ajudou muitos alunos nossos.
Muitos, muitos. Desde a época que eu comecei. Cara, eu comecei a dar aula de CCNA no ano entre 2000 e 2002, tá? Comecei entre 2000 e 2002. Desenvolvi essa metodologia lá. Por quê? Porque isso aqui me ferrava. Isso aqui me ferrava. Às vezes eu montava um lab, não estava funcionando direito, aí quando eu ia ver, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo. Eu errei o IP de uma interface, eu errei uma máscara, esqueci de anunciar uma determinada rota lá na tabela de roteamento, fiz uma filtragem errada. Não tinha nada a ver com segurança, não tinha nada a ver com a minha ACL. E eu ficava lá me batendo. E eu vejo que tem muitos alunos que passam por esse problema. Eles não conseguem fazer uma configuração própria de forma correta, de uma forma assertiva. Isso aqui vai fazer você configurar de uma forma assertiva, tá? Então vamos lá. O que é a configuração geral? O que eu quero que você coloque no desafio? Hostname, banner motd, não precisa colocar o banner exec, senhas de enable, usernames, senha de console e VTY, tá? Criptografar a senha de modo texto, que vai ser a senha de console. Servidor DNS, esse comando já vem dado, você vai colocar o IP name server, o IP do DNS. Nome de domínio para o SSH e ativar o SSH, tá? Aí você tem que ativar o SSH com esse comando e depois colocar transporte input all ou transporte input SSH dentro da line VTY, para a gente usar SSH ao invés de Telnet. Aí você testa, né? Você vai lá no teu roteador, sai, dá um exit, volta e vê se o banner apareceu. Aí quando você tentar entrar, ele tem que pedir a senha de console. Quando você entrar e tentar acertar a senha de console e tentar entrar em modo de usuário privilegiado, em modo executivo, tem que pedir a senha de enable. Você tem que digitar a senha de enable e ver se você entrou com a senha certa, tá? Dá um show running config, vê se o password encryption está lá dentro, vê se os usernames estão criados, beleza? Então você tem como verificar tudo isso com o show running configuration, né? Com o show run e também saindo e voltando do roteador e testando as senhas, tá? Depois, configurações de interface. Você vai entrar na interface, colocar descrição, endereço e máscara, ativa a interface, e se a interface for DCE, você tem que colocar o comando clock rate nela. Cara, sempre que eu vou configurar uma interface serial, se você quiser usar a interface serial, você não precisa usar a interface serial. Se você quiser a interface serial, dependendo da versão do Cisco iOS, esse comando já vem definido. Ele já vem para você, tá? Já vem definido para você sem problema nenhum. Você nem precisa. É só você escolher um lado DCE e outro lado DTE. Lembra que o lado DCE é aquela interface que tem um relógio. Essa aqui é a interface que tem um relógio. Se você colocar duas DTEs, não vai funcionar, tá? Uma ponta tem que ser DCE e outra ponta tem que ser DTE. Ou então você vai lá e usa aquele botãozinho de configuração automática. Se você tiver num switch layer 2, que eu pedi para colocar 5 switches na rede, você precisa configurar o IP do switch na interface VLAN 1. Você vai entrar na interface VLAN 1, description VLAN 1, IP e máscara, e aí você dá um no shut. Precisa dar um no shut nela. Dá um exit, aí coloca IP default gateway e joga aqui o IP do router que esse switch está conectado, tá? Simples assim. Esse IP default gateway é para dar a rota default daquele cara, para o switch poder falar com os outros equipamentos, tá? Isso é configuração de interface. Roteamento simples. Router, EIGRP e um número que a gente vai definir. Comando no auto summary e network 0000. Só isso, mais nada. Você vai entrar em isso com todos os roteadores. Menos... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá,
ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a Lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.